Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida do Rio Grande do Sul, mais especificamente da cidade de Novo Hamburgo. E nós queremos brindar você, porque hoje, de fato, nós vamos falar um assunto que interessa todo mundo. E nós trouxemos uma convidada expertise nessa área para conversar conosco sobre comida. Quem não gosta de falar sobre a área gastronômica, não é verdade? E nós trouxemos hoje para falar com a gente Vivian Mosman. Ela é formada em gastronomia pela Universidade da Fevale aqui de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada. Alegria estar aqui. Ah, que bom. Vamos falar de comida, então. Vamos sim. Sempre muito bom falar, né? Comida é vida, né? Onde a gente se reúne mais, normalmente é em volta de uma mesa. Então, comendo uma boa comida, sempre melhor, né? Uhum. Tem um mistério esse negócio de mesa, né, Vivian? Porque é ao redor de uma mesa que coisas íntimas até mesmo, elas são trazidas para fora. Às vezes durante uma alimentação, um jantar, um almoço. É no almoço que termina-se um casamento, é num jantar que se inicia um namoro, enfim. Exatamente. Então, para mim, trabalhar dentro dessa área, né, onde os seres humanos precisam, né, para sobreviver do alimento, e eu ver nessa possibilidade, assim, nesse nicho de mercado, algo que eu amo fazer, para mim é uma alegria, assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, Vivi. Como é que, eu vou chamar de Vivi, né? Como é que tudo isso começou? Você foi daquelas meninas quando eram bem crianças, assim, que já a mãe estava cozinhando e estava ao redor dela, gostava do negócio, ou a coisa foi acontecendo? Me conta como é que foi essa jornada até ser uma chefe, né? Olha, pastora, eu vou te dizer que a minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira. Meu pai também sempre gostou de preparar. O meu pai sempre foi aquela pessoa que demonstra o amor através da comida. Tipo, tá doente, vou fazer aquela comidinha que tu gosta. Ele não era de cozinhar todos os dias, mas sempre foi muito dedicado naquilo que fazia. E as minhas amigas amavam ir na minha casa porque a minha mãe sempre foi uma boa cozinheira. Mas eu não tinha todo esse interesse na cozinha, não. Tu é não. filha única? Tenho uma irmã. Ah, tá. Nem eu, nem minha irmã. Assim, como minha mãe era muito boa na cozinha, a gente ficava mais comendo, né? De vez em quando fazia um bolo e tal. E a minha trajetória, assim, eu logo fui fazer magistério e comecei a dar aula. E com as crianças, eu sempre trabalhei em comunidades muito carentes, assim, dentro aqui de Novo Hamburgo. E a alimentação para as crianças sempre era algo que chamava muito a atenção. A alimentação que tu diz das escolas ou que eles traziam do seu lar? Eles pouco traziam do seu lar, né? Então, da escola, né? Mas, às vezes, para prender a atenção deles, por exemplo, para uma reunião de pais, às vezes a gente fazia, vai ter um sorteio de uma cesta básica, para os pais irem até a escola. E aí a gente acabava usando essa tática, eu usei essa tática para aprender as crianças também. Então, às vezes, para ensinar determinado conteúdo, vamos fazer um bolo. E aí, através da receita, presente de Dia das Mães, a gente fazia biscoito decorado. E aí eu comecei ali a ver que, olha, até que não ficava ruim, né? Eu dizia, mãe, me dá a receita. Ela me dava a receita, eu ia lá, fazia, ok. Mas a princípio, não tinha interesse por essa área, né? E a minha trajetória eu dei aula há mais de 10 anos, né? E quando eu tive filhos, eu me afastei da escola. Eu precisei sair da escola, porque eu tive um filho e logo em seguida tive outro. Eles têm 1 ano e 5 meses de diferença. Então, por uma necessidade financeira naquele momento, eu pensei em fazer algo. Eu disse, o que eu podia fazer para agregar na minha renda? Então, vou fazer uns pastéis. E aí convidei minha mãe, né? Disse, mãe, tu que é boa de fazer, tu me ensina e a gente vai fazer e eu vou vender. Sócias. E aí ela não estava muito interessada, né? Tipo, tá, eu te ajudo, mas... Aí eu fiz, dei para algumas amigas provarem e elas gostaram. Aí eu disse, bom, então acho que pode dar certo. Aí eu fui buscar um outro curso, fiz cursos rápidos, assim,
E as minhas amigas começaram a me pedir coisas. E ali eu fui descobrindo que era algo que eu gostava muito de fazer. E eu creio, né, que Deus, quando criou a gente, Ele foi colocando dons e talentos dentro da gente. E às vezes a gente vê a vida passar dentro de uma única profissão e não consegue explorar todos esses dons e talentos que foram colocados dentro de nós, né? E através de uma dificuldade que eu passei naquele momento, eu pude descobrir o que eu entendo hoje como minha vocação, assim, como algo que eu amo fazer. Então, dali eu comecei a fazer cursos, depois os meus filhos já estavam um pouquinho maiores, eu voltei a trabalhar na escola, mas nunca mais consegui parar de fazer coisas na área da alimentação. Eu fazia bolos e vendia na escola, fazia pastéis, vendia de lanches na escola, e comecei a ter muita procura para festa. Então, mesmo trabalhando, eu continuei, mesmo na área do magistério, eu continuei fazendo coisas para venda de alimentação, né? Houve um fenômeno agora, recentemente, que foi durante a pandemia, que também foi um fenômeno nessa área, porque muita gente ficou desempregada, ou não desempregada, simplesmente as coisas aconteceram, todo mundo parou. E uma das coisas que eu notei foi também esse aumento assim, expressivo de pessoas vendendo bolos e pudim. O que parece uma coisa tão simples, né? E a procura é uma procura muito grande. A gente vê que a área de alimentação, cada vez ela expande mais, né? E as pessoas buscando novas receitas, novos ingredientes, uma visibilidade, assim, né? A área da gastronomia, agora nos últimos anos, ela teve uma visibilidade muito maior, né? Sim. Com esse programa, teve muitos programas de televisão, MasterChef, né? Isso. Ele trouxe uma visibilidade para a gastronomia, né? Então, hoje, os personagens chefs que vão até as casas, é um trabalho que está muito em alta. Né? Isso, me fala um pouquinho sobre esses personagens chefs, porque eu já ouvi falar assim, ó, por exemplo, quando você tem um aniversário ou alguma festividade, independente de qual seja, e também me chamou a atenção no ano passado, algumas pessoas me disseram, eu não cozinho no Natal, eu peço para uma pessoa e a gente faz um cardápio, ela vai lá, faz tudo e eu só fico com os meus convidados. Isso também está sendo uma prática mais recorrente nas famílias, né? Sim, bem mais recorrente, porque as pessoas, eu vejo assim, principalmente agora após pandemia, as pessoas querem muito confraternizar. Elas viram, né, perceberam que esse distanciamento ele foi muito prejudicial. Sim. Então, os eventos eles aumentaram muito depois da pandemia, porque as pessoas elas querem comemorar, né? Elas querem aproveitar o tempo perdido. Então, a gente viu um aumento muito significativo. E o personal chef faz exatamente esse serviço, de ir até, quero convidar 10 amigas para vir jantar na minha casa, mas eu não quero me envolver com janta, e eu quero servir um alimento legal para elas. Então, elas contratam, a gente vai, leva todos os ingredientes. Tu és personal chef? Sim, faço esse serviço também. E levo até a casa da cliente, a gente elabora um cardápio junto, ela me diz, né, as preferências, a gente compra os ingredientes, vai até a residência dela e cozinha para ela, serve, e ela não precisa ter envolvimento nenhum com a cozinha. Isso é muito legal. Eu queria te perguntar uma coisa. Existem, claro, óbvio, existe comida boa e existe comida ruim. E eu acho que isso também passa muito pela técnica que ela é feita, porque, na verdade, a maioria das cozinheiras normais como eu, né, pega as coisas e faz naturalmente, mas os chefes, aqueles que estudaram, então eles têm técnicas diferentes para fazer aquele mesmo prato que eu faço, só que fica com um gosto totalmente diferente, né? Então eu queria te perguntar o seguinte... dentro de um prato a gente é visual, o brasileiro é muito visual, né? Então ele é muito visual. A gente também usa muito o olfato, né? E o paladar, então são os três sentidos que a gente usa para ver se a comida é boa ou se a comida é ruim. Agora falando tecnicamente, tá? Tu vai experimentar uma comida, tu vai usar qual critério? Porque o meu critério é se ela tá salgada ou se ela tá insonsa. Se tem muita pimenta, entendeu? Qual que é o critério? Existe um critério? É muito tempero, é mais tempero, é menos tempero, é temperos mais finos, é temperos mais práticos? Dá pra gente ver isso? Na verdade, pastora, não existe uma regra
uma regra que se aplique em todos os pratos. Existem técnicas de preparo, né? Isso sim, tipo, isso é assado, isso é frito, isso... Se eu for pegar um alimento que eu deveria assar e fritar, ele não vai ter o mesmo sabor, ele vai ficar diferente. O tempo de cozimento, tudo isso diferencia no resultado final de um prato. Os temperos também, aquilo que eu vou usar. Mas eu sempre digo que o principal é o feeling, é o gostar. Principalmente, assim, primeira coisa, eu acho que gostar daquilo que está fazendo. Eu sempre digo, a gente, como a senhora acabou de falar, assim, cozinheira como eu que estou lá em casa e faço. Pode não gostar muito, mas eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer uma comidinha para minha família e tal, e faço. Mas tem aquelas pessoas que não gostam de cozinha, que eu faço por obrigação mesmo. E ali a gente percebe que essa energia que é colocada no alimento, assim, essa dedicação. Porque a cozinha, ela é dedicação. Ela é processo. Ela é feita através de processo. Então, é desde pensar... Hoje de manhã, por exemplo, eu estava na minha casa e pensei... O que hoje quem vai almoçar? Vão almoçar... hoje só um dos meus filhos vai almoçar minha mãe, vai almoçar meu marido. O que o fulano gosta de comer? O fulano gosta de comer isso. Então, é desde um planejamento, primeiro, do que eu quero servir, tanto para minha família como para o meu cliente, né? Que tipo de evento ele está me contratando para fazer. Então, entender que tipo de... E depois, até a escolha dos ingredientes, né? Isso faz toda a diferença. Tipo, ir lá na feira, tu escolher o melhor tomate, tu escolher um tempero fresco, isso faz muita diferença no resultado final do processo. A gente vê hoje muitos alimentos, assim, principalmente industrializados, que o leite condensado não é mais só leite condensado, é a mistura láctea. O creme de leite não é mais só creme de leite, é a mistura processada. O leite mesmo não é mais leite. Então, isso faz diferença, eu conhecer tecnicamente o que um produto vai acontecer. Se eu misturar esse produto aqui no meu estrogonofe, uma mistura culinária, que não é o creme de leite, o que vai acontecer? Então, quando a gente tem esse conhecimento, o resultado final... a tendência é que ele seja melhor, né? E quando eu não tenho esse conhecimento, eu vou colocando e aí, mas por que ficou tão diferente? A textura não ficou como eu gostaria. Às vezes é pela escolha do ingrediente errado, né? Ou porque eu nem percebi que existiam diferença entre um e outro. Vamos pegar um prato comum brasileiro, que é o feijão. Né? Você pode perceber, assim, eu percebo, né, isso, eu vou em várias, eu como muito na casa de outras pessoas, eu viajo bastante, normalmente eu fico hospedada na casa de alguém da igreja, enfim, né, e como eu percebo isso, tem algumas pessoas que fazem ele com caldo bem fininho, não gosto. Tem outros que fazem ele meio duro, não gosto. Então, mas é muito interessante. Eu acho que até a gente poderia dizer, e aí tu me corrige, né? Que se eu tô muito enganada, que a pessoa ela vai colocar a personalidade dela dentro da cozinha. Exatamente. Eu sou prática. A minha maneira de ser é prática. Então, fazer um prato elaborado, não que eu não faça. Eventualmente, se eu tiver muito paz de espírito, se eu tiver eu tenho que ter uma razão pela qual, aí eu me empenho. Agora, para mim, fazer só para mim, eu vou fazer a coisa mais prática possível, né? Então, tem a ver com a tua personalidade cozinhar. Exatamente. A cozinha é exatamente a personalidade de quem está cozinhando. Que interessante isso, é muito, né? isso. É por isso que, às vezes, as pessoas comem algo que eu faço e dizem assim, me dá a receita. E aí tu passa a receita exatamente como tu fez. Não ficou igual. E nunca ficará. Por mais que tu use o mesmo processo, dificilmente elas ficam iguais. Claro que hoje a gente já existe uma ficha técnica que tu vai seguir. Por exemplo, eu tenho um ateliê que produz doces e salgados. Essa é a tua opção hoje. Tu tem... tu diariamente trabalha com doces e salgados. E tu faz, então, esse home chef, eventualmente, quando tem alguma festa. Exatamente. Que daí é comida mesmo. Isso. Hoje eu tenho um ateliê que funciona diariamente com as encomendas de doces e salgados. Se quiser dar endereço ou telefone, também fica bem à vontade. Então, é o Vida Ateliê de Doces e Salgados. A gente fica aqui em Campo Bom, né? Tem pessoas que trabalham comigo hoje. E o nicho de mercado onde a gente mais tem atuado agora, que é algo que tem crescido assim dentro do meu trabalho, são os eventos corporativos. A gente as pessoas nos contratam para ir até a festa, não só como personal chef, né? Que é o outro nicho, mas assim,
vou fazer o aniversário de 1 ano do meu filho, eu quero salgados, doces e salgados, mas eu quero que tu vá lá no meu espaço e que tu prepare tudo e sirva na hora. Então, a gente tem feito isso também. E o personal chef, quando a gente é contratado, então, para fazer a comida mesmo, né? Dentro desse nicho de festas, quando a gente trabalha muito com petit porções. Então, tudo isso que é de comida, às vezes as pessoas não querem a formalidade da mesa, né? Tipo, vou fazer mesa posta. Então, a gente trabalha com as mini porções, que daí fica mais descontraído, enfim, depende do tipo de evento. Sim. Mas isso da personalidade da gente colocar na comida, tem exatamente isso que tu disse. Como uma pessoa prática, provavelmente vai ser aquela que vai fazer o feijão mais duro. Sim. Porque vai querer, vamos acelerar o processo, né? Não precisa tanto tempo. E a pessoa que tem né, quer respeitar os processos, vai deixar primeiro o feijão de molho, depois tu vai cozinhar, depois tu vai dar aquela amassadinha, aí tu vai colocar os temperos. Então, isso lá no resultado final é onde aparece a diferença. Outra coisa também, a máxima, menos é mais, se aplica? Se aplica, pastora, se aplica. Às vezes a gente vê, as pessoas querem mostrar um bom trabalho, né? Então eu vou criar um prato e aí eu coloco muita informação ou muito tempero. A minha personalidade de cozinha, eu gosto de sentir o gosto daquele alimento. Eu tô comendo carne, eu quero sentir o gosto de carne. Porque às vezes as pessoas colocam tanto tempero que tu sente gosto de qualquer coisa menos da carne, né? Tipo, extrair do ingrediente o melhor que pode, mas sendo que não tira a identidade dele. Produto, exatamente. Quando eu como feijão, por exemplo, eu quero sentir o gosto de feijão. Feijão temperado, mas de feijão. Acontece que às vezes as pessoas se perdem. Então eu coloco pimenta no feijão, eu coloco todos os temperos que eu tenho em casa dentro do feijão. Aí tu come, tu não sabe mais nem o que tu tá comendo. Se tu comer a batata, o feijão, o arroz ou a carne, elas todas têm o mesmo gosto. Então, ou o excesso de ingredientes, né? Eu cozinho, eu faço batata doce, batata salgada, vários tipos, e aí acaba gerando um excesso de informação dentro do prato, né? E para a pessoa que está comendo acaba não sendo uma experiência legal. E me fala sobre esses restaurantes que a gente tem muito, esse restaurante boutique hoje que tu vai e eles servem uma porção que tu nem acredita. Porque são porções mínimas. Como é que funciona isso? Que o chefe pensa na cabeça dele sobre isso? Sim. Na verdade, essas porções mínimas, elas servem para um menu degustação. Quando é um serviço onde terão vários pratos. Normalmente uma sequência de 6, 7 pratos. Aí faz sentido. O problema é que as pessoas, aí os restaurantes, eles tentam adequar só uma parte do processo, né? Então eu diminuo a porção, mas eu não sirvo uma sequência de 6, 10 pratos, como acontece, né? Aí acaba ficando, a pessoa sai do restaurante com fome. Então é isso que acontece. A ideia de uma porção reduzida, de uma pequena porção, é para que tu possa servir, por exemplo, tu provar 10 tipos de prato na mesma noite. Isso se chama um menu degustação. Então tu vai começar com uma entrada, a segunda entrada, 2 pratos principais. E aí ali tu vai poder experimentar vários tipos de alimento. Então por isso pequeno, porque senão tu não conseguiria comer até o final. Sim. Mas alguns restaurantes servem só 2 porções. 2 porções, o valor é absurdo, né? Sim. São 3 dígitos muitas vezes. Com 2 porções mínimas, tu sai de lá assim, ó. Não, é uma experiência que tu fica... Uma experiência acaba se tornando uma experiência negativa. Porque quando alguém te perguntar, né? Como é que é tal restaurante? Olha... Não vai. Sim. Vai ficar com fome, ainda mais os homens, né? Exatamente, O meu marido é um que já diz, né? Tá, mas eles vão servir comida ou vai ser só aquelas coisas que a gente, né? Não, vai ter comida, mas isso vai muito, assim, do chefe, né? Essa percepção de chefe, né? Sim. De a quantidade. Uma das perguntas que eu mais recebo, assim, quando as pessoas estão fazendo orçamento para festa é quantos eu peço? Qual é a quantidade? Porque isso influencia no sucesso ou no fracasso de uma festa. Imagina, né? Faltou alguma coisa. Faltou comida, faltou bebida. Por mais que o espaço que tu tinha era lindo, maravilhoso, a decoração estava impecável, o som estava ótimo. Faltou comida, acabou com a festa. E
O outro lado também é ruim, né? Porque a pessoa, ela se organiza com um valor, e aí tu não pode passar um orçamento, tipo, não vai faltar, mas eu vou aqui, tu foi comer salgado, ou doce, ou comida, por uma semana a mesma comida. Então, o ideal é que a gente tenha uma margem, mas que não falte, mas também não gere custo excedente para o cliente. Claro, né? Claro. E esse mercado hoje, para chefes, especificamente para chefes, né? Como é que ele está aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região aqui, que é Novo Hamburgo, que vai até Porto Alegre, né? Eu sei que a gente não poderia nem falar sobre Serra, né? Porque Serra é indiscutível, as pessoas sobem, vão para comer, a gastronomia, por mais que Gramado, Canela, Bento, São Francisco de Paula, toda aquela região ali, ela é uma região turística e tem muitas belezas naturais, mas não tem como negar que as pessoas vão para lá comer, né? Então a gente não pode ter como parâmetro. Mas essa nossa região aqui? Aqui, hoje a gente não tem, assim, os chefes, né, formados através da gastronomia, com a universidade, a gente não tem um mercado assim não são tantas pessoas que se formam, né? Mas o mercado, ele procura. Então, hoje a gente vê, assim, um crescimento. A gente viu uma escola nova que abriu aqui em Novo Hamburgo, que não é uma escola, não é técnica, né, mas uma escola profissionalizante. E a procura é muito grande das pessoas. E isso reflete, significa que há mercado. Eu precisava contratar esses dias, agora eu precisava contratar uma pessoa, e aí pedi indicação para a Fevale. Eles disseram, a gente está precisando, eu também estou precisando contratar. O professor tinha aberto uma pizzaria, ele disse, eu também estou atrás, se tu achar, tu me indica. Porque tá todo mundo atrás, não só do chefe, mas do profissional que tem algum tipo de qualificação para o trabalho na cozinha. Porque restaurante tem muito, né, Vivi? Tem. Mas o problema é que normalmente é a mãe do dono, é a tia do dono, é a avó do dono que tá lá. Os empreendimentos hoje, eu falo pelo meu negócio, né? O meu negócio também tem a mãe do dono, tem o esposo do dono, tem a amiga do dono. Mas a gente acaba tendo esse envolvimento familiar, né? Uma empresa familiar. Mas quando tu procura profissionais, porque daí não entra só a qualificação técnica de gastronomia ou de auxiliar de cozinha, né? Entram todos, porque tu trabalhar dentro de um espaço de alimentação, o primeiro requisito gosta disso. Porque é aquela coisa, eu amo cozinhar, mas eu não gosto de lavar um garfo. Então tu não ama cozinhar. Porque a gente que cozinha sabe que a louça vai estar ali. Qualquer processo que tu vai fazer. Hoje, tu é chefe, então tu não lava mais louça. Lavo. Eu ia te perguntar, essa é a minha próxima pergunta. O chefe, não, tudo bem. O chefe, por exemplo, de uma pequena empresa, tudo bem. Mas nesses grandes restaurantes, ele não toca, né? Não, nos grandes restaurantes não mais. Não mais, porque daí tem as pessoas... o chefe, ele tem um conhecimento técnico muito importante. Então, é mais ou menos como o médico aplicar a injeção. Entende? Não que o médico não saiba ou ele não possa. Ele sabe e ele pode. Mas a técnica de enfermagem está ali para isso. É mais ou menos a mesma situação da louça. Tem uma finalização, tem algumas coisas de pratos que é o chefe que tem que fazer. Principalmente o criar um menu, aquele toque final, é o chefe quem faz. Então, daqui a pouco tu está desperdiçando aquele conhecimento específico ali, no tempo que tu está perdendo, né? O que é necessário lavar a louça, mas aí tem outras pessoas para que façam esse serviço. Isso se aplica nos mais diversos setores, né? Eu lembro que uma vez eu estava em São Paulo e eu queria cortar meu cabelo. Então, eu não conhecia nenhum cabeleireiro lá e fui caminhando assim na avenida e pensei assim, a hora que eu encontrar assim, um salão, mais ou menos eu entro. Entrei no salão e entrei num processo. Fui lá, fiz a lavagem do cabelo, toda aquela parte, né? E aí fui para uma pessoa que foi me atender e ela perguntou qual era a altura que eu queria do meu cabelo. E eu disse, mais ou menos assim e tal, né? E daí ela cortou reto, assim. Eu disse, não, mas eu não quero reto. Ela disse, não, mas eu não tô cortando teu cabelo. A cabeleireira que vai cortar, eu tô só fazendo o primeiro momento. Porque a cabeleireira que fazia, de fato, né? O corte, que ia dar o sentido do negócio ali, ia dar o toque, né? Era uma argentina muito renomada e tal, então a outra, todo mundo só preparava
para que pudesse chegar ali naquela que tinha expertise e ali não só cortou o cabelo, mas deu o diagnóstico do meu cabelo, assim, foi um tratamento, assim, olha, uma super entrega de um trabalho, né? Mas também se aplica isso hoje, então, com respeito ao chefe. Quanto mais expertise, quanto mais renomado, quanto mais respeitado ele é, então menos ele vai botar a mão na massa, ele vai só fazer o toque final. Exatamente. Só que para chegar lá é um processo, né? Ele provavelmente passou pela louça. Porque para que tu chegue a um patamar de hoje, tu conseguir só fazer a finalização de um prato, não é só um diploma que vai te fazer ter. Tu precisa entender todos os processos para que lá no final tu possa só dar estoque. Então, provavelmente, essa pessoa que hoje está lá no fim, ele já lavou louça, ele já foi auxiliar de cozinha, ele já pilotou só o fogão, porque a cozinha ela é dividida em várias praças, normalmente a gente chama, né? Então, tipo, olha, tu começa sendo um auxiliar de cozinha, só pica coisas, né? Lava louça e pica temperos. Depois, tu ganhou uma promoção, tu foi trabalhar no fogão. Então, agora tu já pode mexer nas panelas, né? Então, vai lá, mexe as panelas, e aí tu vai... É uma caminhada. Então, para chegar lá, é um processo. Como todas as áreas da vida... É um processo para te conseguir chegar lá no final. E agora eu não preciso mais me envolver com os outros preparos. Né? E em termos assim de carreira e de profissão, um chefe... Claro que tu vai me dizer que essa pergunta ela é muito ampla, né? Mas assim, em termos salariais, é uma boa carreira? É uma boa carreira. É uma boa carreira, pastora, porque... um chefe ele tem vários nichos de mercado, né? Ele não vai trabalhar só dentro de um restaurante. Aqui a gente já falou, por exemplo, eu comecei fazendo só doces e salgados, o que ainda é a minha minha principal área de atuação hoje. Mas eu já trabalho com eventos, eu trabalho como personal chef, então tem várias possibilidades, vários nichos de mercado que tu pode explorar ou se envolver. Exatamente. Hoje, por exemplo, precisa-se de um chefe dentro de um hospital. Ah, é verdade? Para criar o menu, para criar o cardápio do que vai ser servido para os pacientes. Precisa de chefes dentro de uma empresa. Precisa de chefes nas mais diversas áreas, né? Então, acaba se tornando um leque amplo, muito né? Para que as pessoas tenham possibilidade de crescimento. Né? Mas que legal. Olha, se você é de Novo Hamburgo, né? Eu não moro aqui em Novo Hamburgo, mas eu saio da cidade todos os dias. E eu passo por um local que tem uma escola de gastronômica. Nossa, maravilhoso, tudo branco com vermelho. E eles todos com aqueles uniformes bacanas, né? Então, assim, gente, né, você que está aí na sua casa, dona de casa, você que está aí na nossa audiência, não importa também, né, seja homem ou seja mulher, tanto faz, né? A cozinha, dizem que o homem cozinha muito melhor que a mulher, não sei se é verdade. Eu prefiro acreditar que são as mulheres. E então tem aí possibilidades profissionais para você fazer aquilo que gosta, né? E viver daquilo que gosta. Então, queremos estimular você, através desse podcast, né, a pensar sobre isso, né, a pensar em, através do seu dom, da sua habilidade, gerar algum recurso na sua vida. E se você gostou do conteúdo, compartilha, dá um like, passa para alguém que você sabe que é uma pessoa que cozinha bem e que ainda não se qualificou, né, para buscar essa qualificação e ter a sua autossustentabilidade através dessa área gastronômica. Antes de nós terminarmos o nosso MBCVcast, eu vou pedir para a Vivi trazer para a nossa audiência uma mensagem, né? Uma mensagem para aqueles que estão meio desanimados com essa questão profissional, que gostam de cozinha, né? E que poderiam, né, talvez aí se tornarem profissionais. Fala aí, Vivi, para o nosso pessoal. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Eu costumo dizer que a única coisa que não tem remédio é a morte. Aí acabou. Aí o que tu pode fazer até ali tu fez, né? Até lá a gente tem muitas possibilidades. Eu saí de uma área onde eu achei que seria a minha área a vida toda, trabalhar dando aula, né? Sim. E na metade do caminho eu mudei totalmente a minha atuação. Hoje eu acabo
unindo as duas coisas, esse processo que a gente fala, né? Hoje eu dou aula, esqueci de falar isso do nicho mas eu também dou aula de gastronomia hoje. Olha. Esse é mais um nicho de mercado. Eu trabalho numa ONG aqui em Novo Hamburgo e me contrataram para estar ensinando as senhoras lá a cozinhar, o que é uma alegria. Então, não desista. Não desista dos sonhos, se é um sonho, se é um dom, desenvolva ele, né? Desenvolva esse dom, vá atrás. Eu estava quase me formando em pedagogia, larguei a pedagogia e fui para a gastronomia. E quando eu olhava lá atrás, eu pensava assim, um dia talvez eu faça gastronomia, quando eu comecei a fazer. E hoje eu me formei. Então, sim, é possível, sim. É um mercado, como eu falei, um mercado que tem muitas possibilidades. E se você gosta de cozinhar, vá. Faça, sabe? Porque uma das principais coisas que a gente precisa ter para ir para essa área é gostar. É esse amor pelo alimento, é entender o que tu tá fazendo. E esse eu acredito que é o segredo do sucesso. Porque a gente entrega o que a gente tem de melhor quando tá cozinhando. Com certeza. Então, tu tem Insta, né? Instagram. Tem. Então, deixa de novo o teu endereço e o teu Instagram para as pessoas te encontrarem. O nosso ateliê, então, é vida.atelier de doces e salgados, tá no Instagram. E o meu Insta é Viviane Mosman. Nos chame lá, a gente está disposto a atender. Enfim, somos aqui de Campo Bom. Ok, então, gente, obrigada pela audiência. Até a próxima.